Bom, vamos lá? Agora sim, topologia de redes óticas. Existem várias topologias de redes óticas e a topologia, as mais simples, são quando a gente começa a entender até onde vai a rede ótica. E para isso existe uma nomenclatura que a gente chama de FTT, né? O famoso FTTX, FTTH ou FTTB. Com certeza você já deve ter ouvido muito isso e deve ter ficado meio confuso para entender direito o que é FTTH, FTTB e FTTC. Bom, vamos lá. Basicamente, quando eu falo que sobre topologia de rede ótica e utilizo a nomenclatura FTT, eu estou dizendo o seguinte: Fiber to the. Fibra até aonde? Até onde que a fibra ótica vai? A fibra ótica vai até a casa do cliente? A fibra ótica vai até a rua? Até onde? Qual o limite final dessa fibra ótica? A que distância do usuário ela está? Então a gente utiliza as nomenclaturas para falar isso. Quando que eu falo que uma rede é FTTH, eu estou falando que essa rede é uma rede Fiber to the Home, ou seja, fibra até a casa. A gente vai levar a fibra ótica até dentro da casa do usuário. Lá dentro da casa do usuário vai ter uma fibra ótica, certo? Nomenclatura FTTH, Fiber to the Home. Acontece muito de algumas pessoas falarem assim: ah, mas a fibra ótica chega lá no meu prédio. Legal, se a tua fibra ótica chega no prédio, tu tem uma rede ótica, mas não é uma rede ótica FTTH. Tu vai ter uma rede ótica FTTB, Fiber to the Building. É a fibra ótica que chega até a tua construção, né? Até o building, a construção onde você mora, apartamento, condomínio, o que for. Então, a gente vai ter outras nomenclaturas que são muito utilizadas também. A gente vai ter o FTTC, Fiber to the Curb, que é basicamente o ADSL, né? O ADSL utiliza a estrutura Fiber to the Curb. É a fibra até o cordão da calçada. Lá no cordão da calçada, a gente vai botar um armário, né? E esse armário vai ter um DSLAM, vai ter algum equipamento dentro que vai levar com uma outra, né? Com uma outra estrutura, seja cabo TP, seja rádio, seja coaxial, vai levar o acesso à internet até a casa do usuário. Então, e aí nós vamos ter uma outra estrutura que é muito famosa aqui no Brasil, né, que eu apelidei carinhosamente de FTTP, que é Fiber to the Post, né, fibra até o poste, ou que a gente chama de PEC-PON, né? O que é o PEC-PON? A gente vai levar fibra ótica até o nosso projeto de poste aqui, né? Então nós temos um projeto de poste aqui, nós vamos levar a fibra ótica até um poste, nesse poste nós vamos botar algum equipamento, um switch, alguma coisa que vai levar com uma outra tecnologia a internet até a casa do usuário, certo? Então quando que vocês virem algum provedor que tem uma rede PEC-PON, com equipamentos que levam fibra até o poste, não levam fibra até o usuário, essa rede não é uma rede FTTH. A rede da NET, por exemplo, que é uma rede com cabos coaxial, tá? A rede da NET não é uma rede FTTH, ela é uma rede FTTC. Ela vai levar fibra ótica até um nodo da NET e de lá vai sair uma outra tecnologia até chegar na casa do usuário. E é interessante que às vezes a gente ouve algumas propagandas da NET falando assim: ah, internet de fibra ótica, né? Entre aspas falando, eles não estão mentindo, que a internet é de fibra ótica, mas ela não chega até a casa do usuário, tá? Isso é muito importante. Por que a gente tem que conhecer essas estruturas de topologia? Qual que é a importância de conhecer essa estrutura de topologia? Para a gente saber o que está acontecendo. Recentemente a Vivo fez uma notícia falando que ela não iria mais investir em redes FTTC. Ou seja, ela não vai mais investir em ADSL, ela vai investir somente em redes FTTH. Por quê? Ela enxergou que o mundo mudou e a gente precisa montar uma rede de fibra ótica até o usuário final. Certo? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre redes FTTH, sobre o que é a rede FTTH. Mas por hora, vamos entender que o final, né, o FTT, é o que leva a fibra ótica até o usuário. Tem também um outro conceito que é muito conhecido, que é o FTTX. O que seria o X?
O X, na verdade, é a variável, né? Então, a rede FTTX seria uma rede que eu não sei exatamente onde a fibra ótica acaba. Na verdade, esse X aqui é a variável, eu teria que utilizar uma nomenclatura final. Não existe nenhum órgão que regulamenta a rede FTT, alguma coisa, é mais uma maneira para a gente entender até onde a fibra ótica chega num projeto.